disso, saíram da prisão e logo sofreram uma emboscada e tomaram uma bela de uma surra e tiveram que sair fugindo de Filipos e chegaram em Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o escritor ali, Dr. Lucas, coloca da seguinte maneira como que ele chegou lá, de que maneira que ele se dirigiu aos tessalonicenses. Como de costume, ele foi até a sinagoga, que era um lugar construído pelos judeus. Ele tinha o costume de cada lugar que ele chegava para pregar o evangelho, primeiro anunciar o evangelho aos judeus. Era o costume dos apóstolos pregar primeiro para os judeus. E agora, se espante aí qual foi o termo que Lucas usou para dizer como que Paulo foi recebido por esses judeus lá. Diz que durante 3 sábados, Paulo disputava com os judeus. Ele usou a palavra disputa. Ele não teve moleza para pregar o evangelho na sinagoga. Ele foi mal recebido, ele teve uma grande dificuldade e durante 3 sábados ele disputava. Sabe o que era isso? Debate. E qual que era a mensagem que Paulo pregou lá em Tessalônica, na sinagoga? Uma mensagem simples. Uma mensagem que dizia que Jesus Cristo sofreu e era uma vontade de Deus, era um plano de Deus ele sofrer. Então Paulo pegava o Velho Testamento e dentro do Velho Testamento, num verdadeiro debate com os religiosos daquele lugar, ele provava dentro do Velho Testamento que o Velho Testamento está cheio de referências que o Messias haveria de sofrer. Isso é uma grande controvérsia, porque dentro do Velho Testamento está cheio de textos onde diz que o Messias é vitorioso, é alguém vitorioso, e está escrito mesmo, está escrito nas profecias de Isaías principalmente, onde ensina e se mostra que o Messias é alguém vencedor. Mas os mesmos profetas que profetizaram isso, também profetizaram o lado sofredor do Messias. E isso causava uma grande controvérsia, e isso não causou somente controvérsia no ministério de Paulo. No ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, teve controvérsia também com Cristo, que os camaradas que chegaram diante de Cristo, falaram para Cristo, olha, a Bíblia nos ensina que o Messias permanece para sempre. Como que você está dizendo aí que é necessário o Messias sofrer isso e aquilo? Não é fácil compreender. Não é fácil pegar 2 profecias antagônicas entre si e dizer que essas 2 profecias que parecem contrárias se cumprem na mesma pessoa. É uma grande dificuldade. E Paulo teve essa grande dificuldade. E ali ele discutiu durante 3 sábados. Se você contar 3 sábados, não dá um mês. Se você contar 3 sábados, 3 semanas, dá 21 dias. Olha como que o ministério de Paulo foi curtíssimo entre os tessalonicenses. Porque depois desses 3 sábados de debate, aqueles camaradas que haviam, os judeus que havia perseguido Paulo lá em Filipos, ouviram que Paulo tinha ido para Tessalônica e levou para lá uma caravana e ainda juntou mais gente de Tessalônica para perseguir a Paulo. Assim nasceu a igreja de Tessalônica, diante de uma tremenda perseguição. E aí, eu e você dizemos, aí tem um ambiente para não dar certo de jeito nenhum. Pensa bem, uma igreja que recebeu um ensinamento que se resumiu a 3 pregações, a 3 mensagens.
E você, no seu banco aí na sua cadeira, vai pensar, esse povo não recebeu ensinamento nenhum. Não teve tempo para ter nenhum ensinamento. E aí você olha para o teor da mensagem, aí que você fala, nossa, mas esse povo não recebeu nenhum ensinamento teológico para ter firmeza. Mas você vai encontrar aqui nessa carta que esses homens tessalonicenses foram um exemplo de pessoas que realmente abraçaram o Evangelho, acreditaram no Evangelho e foram em frente. Sabe por quê? O Evangelho não depende de pessoas. O Evangelho não depende de homens. O Evangelho não depende do ser humano. O Evangelho depende única e exclusivamente do autor desse Evangelho. O Deus, o autor desse Evangelho, que vai e converte a pessoa, e a pessoa permanece firme nesse Evangelho. É um milagre. O Evangelho é um milagre. O Evangelho por si só é um milagre. É a única doutrina que subsiste mesmo sem ter logo de cara um ensinamento. Ele existe por si mesmo. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é simplesmente um compêndio de doutrinas. Embora dentro do Evangelho tenha doutrinas, mas não é. O Evangelho não é simplesmente. O Evangelho não depende desse compêndio de doutrinas para existir. Porque na realidade, o Evangelho verdadeiro é um relacionamento do cristão com Cristo. É um relacionamento pessoal, é aquele relacionamento que a pessoa tem aquela seguinte resposta do cego. Você vê lá no Evangelho de João, um cego que foi curado por Cristo, embora não tenha tido visto Cristo. Ele foi curado por Cristo, mas não viu Cristo. Cristo encontrou com ele, teve o contato com ele, ungiu os olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Quando ele voltou vendo, Cristo já não estava mais no mesmo lugar. Então ele não tinha visto Cristo, porém acreditou em Cristo. E quando foi colocado na parede, quando ele foi colocado no canto da parede pelos judeus religiosos da época, ele deu a seguinte resposta: olha, realmente eu não conheço esse homem, não sei quem ele é, vocês estão me perguntando, eu não sei levar vocês até ele porque eu não o conheço, a forma física dele eu não vi, mas uma coisa eu sei, que havendo sido cego, agora eu estou enxergando. É esse o Evangelho nos cura de uma cegueira, e embora logo de cara nós não tenhamos nenhum ensinamento profundo, doutrinário, teológico, mas nós temos uma experiência com Cristo, e essa experiência com Cristo vale mais do que 1000 compêndios de teologia na minha cabeça. É um relacionamento do crente, do cristão e o seu Cristo, entre o discípulo e o seu mestre. O mestre é vivo, o mestre vive, o mestre existe. Embora eu não tenha visto ele, mas eu acredito nele, eu tenho um relacionamento com ele, e essa fé me leva a existir e viver nele. E Paulo não pôde continuar o seu apostolado na cidade de Tessalônica. Ele teve que bater em retirada, ele teve que fugir. E fugindo ele passou em Atenas, e Atenas ele chegou na cidade de Corinto, e ali ele estabeleceu um período de mais ou menos 2 anos. E pela carta nós podemos compreender dentro dessa carta, que essa carta não foi escrita como as demais dentro de uma prisão. Paulo escreveu essa carta estando em liberdade, porque estando lá em Corinto, dá a entender que ele enviou agora Timóteo. E Timóteo vem até os Tessalonicenses para dar continuidade ao trabalho missionário lá, e
leva de volta um relatório para Paulo, e dentro desse relatório, de posse desse relatório, agora ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Num período curto, não foi um período longo, mas Paulo não esteve muito tempo presente em Tessalônica, porém o ministério foi frutífero, o ministério realmente trouxe grandes resultados. Uma palavra simples que ensinava que Cristo sofreu, que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e agora Paulo estava ensinando um Cristo que sofreu, morreu, mas ressuscitou. Isso daí converteu vários judeus se converteram, muitos gregos também se converteram, e muitas mulheres da alta sociedade. Interessante, né? O evangelho sempre foi aceito pelas mulheres. E ali em Tessalônica foi aceito por uma grande quantidade de mulheres da alta sociedade. Mulheres ricas ouviram o evangelho, abraçaram o evangelho e passaram a ser perseguidas por causa desse evangelho. Tem tudo para não dar certo. Os 3 missionários tiveram que bater em retirada. E agora, os Tessalonicenses recebem 2 tipos de perseguição. Perseguição dos judeus religiosos e perseguição dos seus próprios compatriotas. Pensa bem, se coloca no lugar deles. Situação difícil, né? Aqueles que são os líderes religiosos do lugar, que têm o Velho Testamento na mão, que têm os ensinamentos do Velho Testamento na mão, são perseguidores. E os seus concidadãos também são perseguidores. E os apóstolos, os missionários, tiveram que bater em retirada. Mas eles continuaram firmes na fé, continuaram acreditando. E Paulo, sabendo disso, a primeira coisa que ele escreve é: paz e graça vos sejam dadas. Sabe por quê? Paz. Porque paz não é ausência de guerra. Paz, quando nós falamos que Deus nos dá a paz, nós não estamos falando que agora acabou a guerra. Pelo contrário, Deus nos dá paz no meio da guerra. É no meio da tribulação, é no meio da luta, é no meio da contenda, é no meio da perseguição, é que Deus nos dá a sua paz. Sabe por quê? Porque a pior coisa que existe para o homem e a mulher é estar em guerra contra Deus. Mas uma vez que foi reconciliado com Deus, uma vez que agora se deixou de ser inimigo de Deus e passou a ser amigo de Deus, então nós temos paz com Deus. Pode o mundo cair, pode todo mundo se levantar contra você. É como o salmista diz: olha, eu não temerei ainda que a guerra se levante contra mim, ainda que todos os exércitos se coloquem ao meu derredor, eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. Deus está comigo, eu não temerei o que me possa fazer o homem. É paz, é graça, é misericórdia. Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus perdoou os meus pecados, Deus esqueceu de toda a maldade que eu fiz para Ele. Deus veio agora e me trouxe uma grande e eterna salvação. Deus me dá paz no meio da guerra. Tem uma ilustração que chamaram alguns artistas para pintar um quadro representando a paz. E fizeram vários quadros lá. E o vencedor foi aquele quadro do artista que pintou um passarinho, um ninho de um passarinho, no galho de uma árvore, quase caindo em uma cachoeira. Ele pintou uma árvore com um galho estendido sobre uma cachoeira e um passarinho dentro daquele ninho, bem tranquilo, em cima daquela cachoeira. E alguém falou: mas como é que pode um quadro desse daí ganhar seu campeão?
Porque tem tudo ali dizendo que esse passarinho não tem paz nenhuma. Esse passarinho está numa furada, ele está diante de um grande problema. Tem uma cachoeira ali, qualquer coisa, ele cai na cachoeira, os seus filhotes caem na cachoeira e tudo vai de água abaixo. Mas aí, o artista explicou, isso é a paz que Deus nos dá. No meio da cachoeira, no meio da guerra, no meio da contenda, no meio das brigas, nós temos paz com Deus. É a paz, olha, paz no meio da guerra. É o que Paulo escreveu aqui no versículo de número 6. Recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. É difícil compreender isso, né? É difícil. No meio da tribulação, no meio da perseguição, eu estou cheio de gozo e paz em Cristo Jesus. Olha só o que deu. Olha o que o Espírito Santo faz conosco. Ele não nos livra da guerra. Ele vai com a gente lá no meio da guerra. No meio da guerra ele nos enche de gozo, paz, sossego. Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro e não lembramos que tem um inimigo perseguindo a gente. Não lembramos de nada. Simplesmente dormimos a noite inteira na maior tranquilidade. Visita Pedro lá na prisão, amarrado a 4 soldados, mas consegue dormir. Sabe o que é isso? É paz de espírito. Está preso, está na prisão, está na cadeia, mas a tranquilidade, a paz, o gozo vem sobre ele. Assim somos nós. Vem tribulações na nossa vida, vem choro, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem tudo para nos fazer desistir, mas nós temos gozo no meio da tribulação. Você tem gozo no meio da tribulação. Você tem paz, você tem graça, você tem Deus, você tem Cristo na tua vida. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Alguma coisa porventura nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo? Nada vai nos separar do amor de Cristo que foi provado por nós na cruz do Calvário. E nós prosseguimos adiante. E nós vamos adiante. Paz que vem de Deus. Graça que vem de Deus. Misericórdia, gozo que vem do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Santo aparecem no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da perseguição. Aí que aparecem os frutos do Espírito Santo na minha e na tua vida. Gozo e alegria no Espírito. E aí Paulo olha para o relatório de Timóteo e escreve: sempre damos graças a Deus. Agradecemos a Deus, sabe por quê? O Evangelho não depende de mim, o Evangelho não depende de A e de B, o Evangelho não depende de Timóteo, não depende de Silvano, não depende do próprio Paulo. O Evangelho depende de Cristo. Cristo é o autor do Evangelho e vocês estão firmes, sabe por quê? Porque vocês não acreditam no homem, vocês acreditam em Deus. Deus é o suporte de vocês. Sabe por que tem gente que sai da igreja e vai embora da igreja? Porque o homem errou? Porque estava esperando no homem. Porque estava firmado no homem. Porque estava acreditando no homem. Acredite no Evangelho, tenha experiência com o Evangelho e você não vai virar as costas para Deus por causa da decepção do homem. O homem decepciona, o homem não pode te ajudar em praticamente nada, mas Jesus te ajuda. Jesus é com a tua vida, Jesus é contigo, irmão e irmã. Jesus é na tua vida. Damos graças. Olha, se tem uma coisa que não pode sair na minha e da tua vida, é a oração. Paulo estava sempre orando. O verdadeiro crente está sempre orando a Deus. Sempre em comunhão com Deus. Sempre o pensamento voltado para Deus. Vive de joelho 24 horas? Não vive. Mas vai para o serviço de manhã, o pensamento está em Deus. É uma oração rápida, mas está em Deus. No serviço o pensamento está em Deus. Em casa, de volta para o lar, o pensamento está em Deus. Na igreja o pensamento está em Deus. 24 horas meditando na palavra de Deus. Viva Deus, respira Deus, ande com Deus, caminhe com Deus. Tenha em mente as orações. Tem alguém orando?
Se alguém não pode ajudar com a presença física, mas pode orar. E Paulo não podia estar em Tessalônica, mas Paulo estava em oração pelas igrejas aonde ele passou e não pôde ficar. Aonde ele foi impedido de ficar, aonde ele não pôde ter a sua presença física, mas ele acreditava que o Espírito Santo estava lá. Ele acreditava no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que a oração muda muita coisa. Nós acreditamos que a oração move muita coisa, modifica muita coisa, porque Deus nos deu o ministério da oração. Precisamos aprender e fazer uso da oração. E aí ele vai dizer, olha, a gente tem lembrança. Foi um mês só no meio de vocês, mas foi o suficiente para entender e compreender que a conversão de vocês foi uma conversão verdadeira. A conversão de vocês não foi uma falsa conversão, mas foi uma conversão verdadeira. Eu me lembro, olha, foi um mês só, mas eu pude ver Deus operando no meio de vocês. Eu pude entender e compreender que a obra de Deus foi feita na vida de vocês. E agora eu me lembro disso, da obra da vossa fé. Aqui tem uma coisa que nós temos que nos deter. Porque a fé que a Bíblia defende, a fé que a Bíblia mostra, não é uma fé morta, mas é uma fé ativa, é uma fé que leva a produzir algo de bom. Não é aquele acreditar do demônio que estremece, mas não obedece. A fé bíblica defendida nas Escrituras é uma fé que coloca o ensinamento em prática, que coloca a doutrina em prática, que vai colocando o ensinamento de Cristo em prática. Embora eles não tenham tido tempo de receber um ensinamento doutrinário, mas sem ensinamento nenhum, eles estavam praticando a fé que eles receberam. Olha só, eles não têm um curso de PhD, eles não têm na parede um diploma como nós temos hoje. Eles não tinham nada disso, mas eles tinham uma prática de fé, eles tinham uma vida de prática, eles tinham uma vida cristã, e Paulo estava dizendo e falando, olha, eu tenho ouvido por todos os lados que a fé de vocês é grande. Sabe por quê? Porque eles colocavam em prática, eles praticavam. Era alguém que não tinha uma teologia para ensinar, mas a vida prática deles já era uma pregação. A vida do dia a dia deles já era uma pregação. Imagina, alguém que está sendo perseguido todo dia, mas continua acreditando. Isso é uma verdadeira pregação, porque está sendo perseguido, mas continua acreditando em Deus. E isso não é coisa de palavras, não é aquela pessoa que fala, e alguém diz, olha, e alguém vira para ele e diz para ele, olha, papagaio também fala. Papagaio também fala, mas não sabe o que está falando. Aquele povo não, aquele povo falava pouco, mas o modo de vida pregava por eles. Sabe? Olha, a obra da vossa fé. Sabe o que é isso? É a fé em ação, é alguém praticando, mesmo sem saber. Mesmo sem saber, eles estavam fazendo o bem, e ao fazer o bem, eles estavam pregando o Evangelho. É a fé em ação, é a pregação em ação, é praticando o ensinamento de Cristo, é estendendo a mão ao necessitado, é ter uma palavra de bom conselho na hora certa, é orando pelas pessoas, é buscando o bem do irmão e da irmã, é não pensar somente em si, mas é pensar no bem do próximo, é deixar o bem de si mesmo e buscar em primeiro lugar o bem do seu vizinho. Se o meu irmão está bem, então eu também estou bem. Se o meu irmão está triste, eu tenho que orar por ele, eu tenho a obrigação de orar por ele, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu irmão estar bem, porque se o meu irmão estiver bem, eu também estarei bem. O engraçado, a gente vive uma vida hoje em dia
de uma disputa, né? Uma disputa dentro das igrejas. É um querendo ser melhor do que o outro. Se eu me sentir ameaçado por esse ou por aquele irmão, eu dou um jeito de me livrar dele. Sabe? Ninguém pode chegar aqui na igreja e já receber um dom espiritual. Eu tenho 10 anos aqui, ainda não recebi um dom espiritual, não sou conhecido na igreja, não me dão oportunidade. Agora chega esse daí e já recebe um dom. Ah, não. Deixa eu dar umas cabeçadas e uns coices nele para ele ir embora daqui. Ele não pode brilhar mais do que eu aqui não. Não era essa a atitude dos Tessalonicenses. A obra da fé deles era fazer o bem para que esse irmão estivesse melhor do que ele. Alguém tem que estar melhor do que eu para mim me sentir bem. Só vou me sentir bem se o meu irmão estiver melhor do que eu. E fazendo assim um pelo outro, todos nós estaremos bem. E aí ele diz, olha, pela obra da vossa fé, do trabalho da caridade. Interessante que, muitas das vezes, o que move a pessoa a fazer alguma coisa é um status. Coisa terrível quando nós chegamos na igreja e o que nos move na igreja é uma ambição para ter um status dentro daquela comunidade. Não era o caso dos Tessalonicenses aqui. O que movia eles para fazer algo de bom pela comunidade era o amor. É diferente, é bem diferente. Quando é o amor o combustível, quando o nosso combustível é o amor verdadeiro, nós colocamos a doutrina em prática, nós colocamos o agir em prática por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor aos irmãos, nós colocamos a fé em prática e agimos pelo amor. Não é uma busca de espaço por si mesmo, é uma busca de ter o meu irmão numa posição boa. A motivação nossa tem que ser o amor. O amor tem que nos mover. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, não tem utilidade nenhuma. Ainda que eu adquira todo o conhecimento, e fale todas as línguas, e adquira conhecimento em cima de conhecimento, se não houver amor, nada disso tem validade. Única coisa que vai ter validade na obra cristã é o amor. Esse amor tem que ser o combustível meu e seu. Quando for assim, eu vou fazer a obra de Deus e não esperar nada em troca. Não vou esperar um conhecimento em troca, não vou esperar um cargo em troca, vou trabalhar simplesmente porque eu amo o Senhor Jesus Cristo e esse amor me move a doar a minha vida em favor desse Evangelho. Esse Evangelho é a minha vida, esse Evangelho eu abracei, estou abraçado nele, estou correndo com ele, estou andando com ele e faço tudo por amor. E outra coisa, né? Paciência. Olha só, paciência. É necessário ter paciência. Estavam sendo perseguidos. Paulo aqui não escreve que a perseguição vai acabar. Paulo não dá esse exemplo, Paulo não fala isso, Paulo não prega aquele evangelho, venha para Cristo e os seus problemas vão se acabar, não. É o contrário, venha para Cristo e você vai arrumar uma guerra contra o mundo inteiro, contra o diabo, contra a sua carne, contra você mesmo, contra a sua família, você vai arrumar inimigo na sua própria família. O evangelho não esconde isso. O Evangelho nos ensina que nós vamos, no meio da caminhada cristã, aprender a ter paciência, a agir com paciência. Estou orando, estou pedindo um livramento, o livramento não veio, mas Deus me deu paciência para, no meio dessa dificuldade, continuar acreditando e com paciência levar a minha cruz que Deus me deu. Por isso,
A exortação lá em Hebreus é: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Porque nessa caminhada cristã, nessa carreira cristã, nós ainda não chegamos até o sangue lutando contra o pecado. Nós não chegamos nesse ponto. Nós não chegamos no ponto do martírio. Ninguém está sendo perseguido a esse ponto aqui. E tem gente desistindo com uma leve e momentânea perseguição. Tem gente abandonando tudo por uma coisa simples. Tem gente que larga a igreja porque veio na igreja e não falaram boa noite para ele, porque não falaram a paz do Senhor para ele, porque não pararam para bater nas costas dele. Tem gente que abandona a igreja por uma coisa fútil dessa. Não aprende que na jornada cristã é necessário ter paciência. É necessário produzir paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo. E você sabe de uma coisa, hein? Dons vêm de graça, mas frutos não. Dom, você nasce com ele. Chegou no Evangelho, abraçou o Evangelho. Já muitos, na primeira semana, já sabe que dom que recebeu. O dom vem de graça. Olha, o cara nem sabe que recebeu, e alguém dá a oportunidade para ele, ele descobre que recebeu um dom. O dom vem assim, dado de graça. Agora, frutos do Espírito não. Os frutos é no dia a dia. Os frutos, olha para o lavrador. Ele precisa ir lá, preparar a terra, arar, jogar semente, regar semente, esperar, até crescer e dar os frutos. Assim é na nossa vida. Os frutos do Espírito Santo não surgem da noite para o dia, não. Não é só dobrar o joelho e vai aparecer, não. Precisa, no longo da jornada, aprender a ter paciência. Aprender que tem coisa que Deus responde antes da gente pedir. Tem coisa que a gente nem abriu a boca e Deus já está mandando. Tem coisa que a gente nem pediu e Deus está dando. Tem coisa que leva um tempo e tem coisa que leva tempo. Nós precisamos aprender a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes na presença de Deus. Paciência junto com esperança. Ter paciência, mas também ter esperança. Tá bom. Uma hora a situação vai mudar. A esperança dentro desse texto está coligada com a volta de Cristo. Olha, nós só vamos ter esperança se nós estivermos coligados com a doutrina da volta de Cristo. E isso, os tessalonicenses ouviram nas primeiras mensagens de Paulo. Eles ouviram que Cristo ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e prometeu que vai voltar. Sabe o que é isso daí? É estar com a mente voltada para os rudimentos do ensinamento de Cristo, para as doutrinas fundamentais da doutrina de Cristo. Nós gostamos muito, como estudantes das Escrituras, nós gostamos muito das doutrinas filosóficas, nós gostamos muito de entrar em disputas filosóficas. E nessas disputas, nessa busca por conhecimento, nós deixamos de lado os rudimentos da doutrina, as doutrinas fundamentais. Existem doutrinas fundamentais nas Escrituras que nós não podemos esquecer, nós não podemos trocar elas por nada. Existem doutrinas secundárias que existem várias opiniões e você não precisa brigar por essas opiniões. Mas as doutrinas fundamentais, você tem que bater o pé, brigar firme por essa doutrina e não arredar o pé dessa doutrina. E uma doutrina fundamental das Escrituras é a ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos e a igreja também vai ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, com base no relatório de Timóteo, eles viram que um grande problema ali dos Tessalonicenses já era caminhando para a falta de esperança. Como eles não tiveram tempo de aprender um pouco da doutrina da ressurreição, então eles estavam esperando a volta de Cristo, mas com o seguinte pensamento: os nossos irmãos que já morreram estão perdidos, porque Cristo não voltou ainda.
Eles estavam ligando a iminência da volta de Cristo, porque nós temos que esperar como se Cristo fosse voltar agora. Mas eles estavam então agora pensando, olha, mas os que já morreram já estão perdidos, sabe? E Paulo ensina, não é dessa maneira. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, também os que morreram em Cristo hão de ressuscitar. E tem mais uma, se você acha que você que está vivo é melhor do que o que morreu, não tem nada disso. Todo mundo pela fé tem uma parte de igualdade na presença de Deus, porque nós, os que estivermos vivos, não vamos na frente dos que estão mortos, mas pelo contrário, em primeiro eles vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, e aí sim colocados todos juntos, e todos subirão para a glória com o Pai. Nós temos que manter firme essa chama de esperança, a volta de Cristo. Não pode deixar de fazer parte da nossa mente, do nosso ensinamento, do nosso aprendizado. Todo dia nós temos que ler e aprender e relembrar essa doutrina fundamental. Cristo vai voltar, Cristo vai ressuscitar os que dormiram nele. Os que dormiram nele não estão perdidos, mas estão num bom lugar, em descanso, descansando, em plena consciência, consciente de tudo, com vestes brancas, esperando a volta de Cristo. E nós temos que continuar acreditando nisso. E aí ele diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O interessante é que ele cita a eleição, mas ele não explica o fator teológico da eleição. Ele não entra em detalhes. Ele apenas cita a eleição. E ele pega a parte prática da eleição e fala da parte prática da eleição. Porque dentro da eleição existe a doutrina em si, o ensinamento teológico da eleição, mas também existe o lado prático da eleição. Afinal de contas, o camarada que diz que é eleito e vive na prática do pecado, ele está se enganando a si mesmo. Ele não tem nada de eleito, ele não nasceu de novo, ele não é um regenerado, porque quem nasceu de novo muda de vida e muda por completo e começa uma vida nova nele, porque o que está nele agora é uma semente divina, e essa semente divina foi lançada nele e não tem outro jeito a não ser produzir frutos segundo a qualidade dessa semente. Porque você não planta um pé de laranja e ela dá um outro tipo de fruta a não ser laranja. Você não planta um abacate e ele não dá uma outra fruta a não ser abacate. Ora, se dentro de você foi plantado a semente do Evangelho, não tem como dar em você a não ser os frutos do Espírito Santo. Então os frutos do Espírito Santo é a prova que nós somos eleitos de Deus. Não se engane a si mesmo. A pessoa que diz que é um eleito de Deus e agora por causa da eleição pode levar a vida que bem entende, que bem compreende, a vida de pecado, isso não é possível, porque os eleitos de Deus são santos. Porque aquele que vos gerou de novo é santo, e ele não vai gerar para si pecadores, mas ele vai gerar filhos segundo a sua imagem e semelhança. Então todo filho traz em si, no seu corpo físico, algo de semelhante com seu pai. Assim, os filhos de Deus também trazem algo de semelhante de Deus dentro de si. Afinal de contas, os judeus colocaram Cristo lá, encurralaram Cristo na parede e começou a falar para Cristo, olha, nós temos um pai que é Abraão. E Jesus falou, vocês não são filhos de Abraão, não. De jeito nenhum. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês não são. Sabe por quê? Porque Abraão me amou e vocês não me amam. Sabe por quê? Abraão teve um tipo de vida de acordo com o amor que ele tinha por mim. Esse amor e fé que ele tinha em mim o levou a um tipo de vida que vocês não têm esse tipo de vida. Então vocês não são filhos de Abraão. Sabe de quem que vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo.
Porque todo filho faz a vontade do pai. E vocês estão colocando em prática a vontade do vosso pai. Sabe por quê? Porque vocês querem me matar. Sabe por quê? A minha palavra não cabe dentro de vocês. A minha palavra não entra em vocês. Sabe por que não entra em vocês? Porque vocês não são filhos de Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus, a palavra de Deus anda nele e muda a vida dele. E transforma a vida dele. Então vocês têm por pai ao diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai. Todo filho se parece com o pai. O filho de Deus se parece com Deus. É o que Paulo se escreve aqui aos Tessalonicenses. Olha, a nossa palavra, a nossa pregação, não foi somente em palavra, mas foi também em poder no Espírito. A nossa palavra chegou até vocês num poder tão grande que a vida de vocês mudou. Houve uma transformação na vida de vocês. Vocês largaram os ídolos mudos e começaram a acreditar totalmente em Deus. Vocês deixaram os ídolos mudos de lado. Vocês deixaram aquela prática velha de lado. Agora vocês estão andando numa novidade de vida. Então a santificação é a parte visível da salvação. Nós podemos dizer que o camarada é eleito quando ele passa a mudar de vida, há uma transformação na vida dele. Aqui eles tiveram uma transformação. E ele diz, olha, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. É o caso de Abraão. Abraão andava por fé, teve um modo de vida diferente. Os Tessalonicenses ouviram o Evangelho, viram o que aconteceu com Paulo, acreditou nesse Evangelho, entenderam e compreenderam que abraçar o Evangelho também é abraçar a cruz, também é carregar a cruz, e eles então aceitaram a ser imitador do apóstolo e imitador do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo sofreu, o apóstolo estava sofrendo, e eles aceitaram a sofrer também perseguição por amor ao Evangelho. E andamos assim, carregamos a cruz. Muitas das vezes somos envergonhados, porque a vergonha da cruz existe. Coisa dura, né? Coisa terrível é você ser envergonhado. Pensa em Cristo. Qual que é a maior vergonha de um homem de bem? Se despir das suas vestes. Ser colocado nu diante de todos. Pensa na vergonha. Tiraram toda a roupa dele para ser levado para a cruz. Não bastava a cruz, ainda tinha que andar nu. Não bastava somente a cruz, ainda tinha que andar nu. Tirado as vestes. Quantas das vezes que nós somos envergonhados? E nós temos que abaixar a cabeça e olhar, entregar tudo na mão de Deus, porque Deus diz assim, olha, não vingueis a vós mesmos, mas nós conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo usou uma expressão assim, que ele queria matar as pessoas que estavam atrapalhando os Gálatas. Sabe? Ele chegou num estado de tanta ira dentro de si, que ele chegou a desejar que aquelas pessoas fossem mortas. Mas logo ele se conteve, porque a vingança pertence a Deus. Muitas das vezes nós temos que deixar a nossa razão de lado, deixar os nossos direitos de lado, levar um grande prejuízo, sair numa grande vergonha e carregar a cruz com uma grande vergonha, entendendo e compreendendo que lá na frente tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo contribui para o nosso bem. Eles foram feitos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Não tem vergonha de levar o sofrimento adiante. Não tem vergonha de carregar a cruz. Não tem vergonha de muitas das vezes sofrer como quem é um pobrezinho, como quem nada tem. Sofre afronta,
e xingam e falam, e muitas das vezes você tem que ficar de cabeça baixa, você não pode agir na mão, você não pode agir no braço, você tem que entregar tudo na mão de Deus. Mas eles foram feitos imitadores, de tal maneira que o exemplo deles foi levado aos quatro ventos. O interessante, né? Muitas das vezes a gente quer se tornar conhecido por um grande feito, quem é pregador por uma grande mensagem, mas aqui os tessalonicenses estavam sendo conhecidos pelo exemplo. Sabe o que é isso? Ter um bom nome pelo exemplo. Caso de uma discípula chamada Dorcas, em Atos dos Apóstolos. Morreu e todos se colocaram a chorar e disseram assim: olha, vai lá, Pedro, e ore e ressuscita ela. Sabe por quê? Ela é digna disso. Sabe, quando olha para a Bíblia assim, você em si mesmo, você tem que dizer assim: olha, eu não mereço nada, não sou digno de nada, a única coisa que eu mereço é a morte. Mas quando vem um testemunho de fora, a Bíblia aprova. Quando vem um elogio de fora, a Bíblia aprova. Não é aprovado aquele que a si mesmo se exalta, mas aquele que se humilha. Alguém virá, o próprio Deus virá e o exaltará publicamente. É o caso de Dorcas. A mulher recebeu um bom nome, dizendo que ela era digna de receber uma ressurreição. Sabe por quê? Porque ela pegava com as próprias mãos e tecia a túnica. Sabe para quê? Para vestir quem não tinha. O interessante é que ela não tinha dinheiro para comprar, mas ela usava o trabalho das próprias mãos, ela colocava o trabalho das próprias mãos, trabalhava com as próprias mãos e recebeu um testemunho, alguém dizendo, e foi registrado nas Escrituras: ela é digna de receber a ressurreição. Porque trabalhou no Evangelho. E muitas das vezes estamos até jejuando para fazer grandes milagres, grandes coisas, para ter um grande nome. E na realidade, o que vai nos trazer um bom nome é não querer aparecer, mas fazer por Cristo, por amor a Cristo, e aí vão levar longe. Alguém vai levar longe o testemunho. Lá tem um povo trabalhando por Deus. Lá tem um povo fazendo. Você pode ir lá e pedir oração para aquela irmã, que ela ora e Deus responde. Não é você que vai ficar: olha, eu vim aqui agora para falar que eu fui lá em tal lugar, orei e Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não precisa de uma autoproclamação. Deus leva a mensagem longe quando nós trabalhamos na surdina. É Deus quem faz. É Deus quem age. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que eles alcançaram esse status. O interessante, que sem um compêndio de teologia, mas uma prática da palavra de Deus, mesmo sem ter um grande conhecimento. É bem verdade que depois o conhecimento vem. Timóteo vem e explica. Depois Deus vai levantar a pessoas para dar a direção, como o próprio apóstolo Paulo deu a direção aqui. Mas, primeiro de tudo, eles colocavam em prática. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesse a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Engraçado que ele termina aqui, essa carta aos Tessalonicenses, ela é curta, mas em todos os capítulos ele cita a volta de Cristo. Era um tema que estava sendo necessário trazer para aqueles leitores, a volta de Cristo. Nós não podemos esquecer. Olha só, hein? Tem tantas mensagens antigas que praticamente foi banido do evangelho atual, né? Esse evangelho comercial aí, falar sobre o sangue de Cristo. Cristo derramou seu sangue, né? Não se canta hinos que fala do sangue de Cristo. Olha,
é uma lástima, né? Nós precisamos fazer como Paulo aqui, trazer a mensagem simples do Evangelho, a doutrina simples do Evangelho, que vocês têm que ter essa esperança, esperar dos céus a seu Filho. Essa mensagem tem que mover a minha e a tua vida, essa esperança tem que mover a minha e a tua vida. Nós temos que nos preparar para a volta de Cristo, assim como foi ensinado para o povo lá no Egito, na noite da Páscoa. Olha, como que vocês vão comer a Páscoa? De tal maneira, vocês vão ficar com a roupa, vocês não vão colocar a roupa de dormir, vocês vão ficar cingidos com a roupa, sapato no pé, preparado, porque vocês vão comer a Páscoa, e terminando de comer a Páscoa, vocês vão se colocar numa jornada, numa caminhada. É assim que nós temos que esperar a volta de Cristo. Preparado como se fosse partir nesse momento, como se Cristo fosse voltar nesse momento. Isso quer dizer que nós vamos parar de trabalhar? Não, também teve gente que interpretou isso errado e parou de trabalhar. Não é dessa maneira não, é continuar no seu trabalho, continuar na sua vida familiar, mas esperando a volta de Cristo. Tem que fazer parte da minha e da tua vida, amém? Que Deus te abençoe, amém?